Fala meu consagrado ou minha consagrada, então no vídeo de hoje eu vou elucidar algumas questões para você, pequeno investidor que começou recentemente na Bolsa de Valores e que tem pouco dinheiro. Dá para ficar rico assim? Com certeza, mas isso só é possível no longo prazo. Então eu trouxe aqui algumas questões para te explicar um pouco mais sobre como você faria para investir e montar a sua carteira de investimentos. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores, a empresa responsável pela nossa Bolsa de Valores, a B3, divulgou um relatório lá para o meio do ano e esse relatório indicou que no ano de 2020, nos 4 primeiros meses, houve uma entrada massiva de investidores. Em 2019 inteiro, entraram na Bolsa de Valores cerca de 700 mil CPFs e só nos 4 primeiros meses de 2020, no período até abril, a gente teve uma entrada de 400 mil pessoas. E a maioria desses investidores são aqueles com pouco dinheiro. No mesmo relatório, a B3 evidenciou isso com um saldo médio de aportes por cada investidor. E segundo ela, 30% desses novos investidores investem em quantias inferiores a R$500. Portanto, quem está entrando agora na Bolsa de Valores são as pessoas com menos poder aquisitivo e também com menos aportes, com aportes menores. O resumo dessa ópera toda foi evidenciado pelo saldo médio, saldo mediano do investimento de cada pessoa. O saldo que antigamente era de cerca de R$17 mil por pessoa, agora caiu para 6. Ou seja, a entrada massiva de pequenos investidores puxou o saldo médio da Bolsa de Valores como um todo para baixo. Isso significa que a maioria de vocês que me assistem são pequenos investidores, são iniciantes ou não, mas com certeza não são investidores massivos ali, são pequenos sardinhas como todos nós. Então, como que você poderia investir e montar uma carteira de investimento para o longo prazo, mesmo com pouco dinheiro? Eu separei aqui alguns passos que você vai ter que observar para fazer uma carteira que tenha sim solidez e que tenha um racional por trás dela. O primeiro passo que você vai precisar é entender e acreditar nos juros compostos e no longo prazo. Isso pode parecer bobeira, mas a coisa mais importante, o que vai ser seu guia ali, seu cajado, seu bastão para te guiar no meio da escuridão, vai ser acreditar no longo prazo e nos juros compostos. Só acreditando nessas premissas que você conseguirá montar uma boa carteira de investimentos. Eu fiz aqui uma simulação para te mostrar que com pouco dinheiro você consegue ir muito longe. Se você investisse ali R$500 por mês, tendo uma quantia inicial de R$1.000, numa rentabilidade média ali aceitável de 8% ao ano, no final de 15 anos você teria R$171.972,82. E nesse valor pode não parecer muita coisa, mas presta atenção, o valor que você investiu mesmo foi de apenas R$91 mil e o que você ganhou de juros nesse período foi R$80.972,82. Isso mostra que tanto o longo prazo quanto os juros compostos são capazes de fazer mágica. Imagina você investindo apenas R$500 por mês. Ah, mas 15 anos é muito tempo. Mas investir na Bolsa de Valores só faz sentido no longo prazo, porque no curto prazo a especulação e os movimentos de mercado não fazem sentido algum. Você pode até tentar prever qualquer tipo de coisa no curto prazo, no médio prazo, mas a única maneira eficiente de construir patrimônio é sim investindo para o longo prazo. Então, entender o poder dos juros compostos na prática e saber como o longo prazo funciona é o primeiro e o mais essencial dos passos que você tem que dar rumo à sua liberdade financeira. Então, antes de montar a sua carteira, é claro que nesse exemplo essa carteira já está montada, a gente já tem a rentabilidade, mas antes de montar a sua carteira, você vai precisar ter muito claro na cabeça essas duas coisas. Isso nos remete também para o segundo passo, que é como fazer isso tudo acontecer. E a palavra mágica que você já está cansado ou cansada de escutar é diversificação. Quando a gente olha para essa entrada massiva de investidores, principalmente na Bolsa de Valores, eles já chegam ali ávidos por investir na Bolsa de Valores, tornar sócio das empresas, mas esquecem do primeiro passo inicial e mais importante, que é se diversificar. Eu sei que você que me assiste pode estar começando hoje e isso pode ser um balde de água fria na sua cabeça, mas não faz sentido ser uma pessoa aí que investe 100% do seu patrimônio em renda variável, porque como a máxima já nos diz, a renda variável varia. Historicamente, a diversificação se mostra realmente a única forma de você construir patrimônio e manter uma rentabilidade. Porque se você for puxar nos últimos 50 anos, segundo a Economática, um estudo realizado ali em 2018, a rentabilidade média do Ibovespa nesses últimos 50 anos foram de aproximadamente 6,88%.
Aqui nesse gráfico você consegue ver que apesar desses momentos de pico ali, de altas rentabilidades, como aconteceu ali no ano de 1991, que o Ibovespa performou em mais de 300%, você não pode ficar fascinado com esses números, porque quando a gente puxa a média histórica, você conseguiria uma rentabilidade dessas nos últimos 50 anos muito melhor se você tivesse diversificado. E diversificação engloba diversos tipos de investimento. Como você entrou e ficou fascinado ou fascinada vendo as propagandas, os anúncios, os carrões e não sei o que, você está com certeza morrendo de vontade de já começar a investir só em bolsa de valores, mas essa é a pior coisa que você pode fazer com o seu dinheiro. Seja por meio de renda fixa, seja por meio de investimentos no exterior, seja por meio de uma reserva de valor, você precisa se diversificar para se proteger dessas oscilações do mercado. Imagine você ali que está com plano de se aposentar, a pessoa que tivesse com plano de se aposentar, fez um plano ali de 20 anos e chegou logo agora num dos piores momentos, nas piores quedas da bolsa de valores. Se essa pessoa se diversificou em renda fixa, tá tudo bem para ela. E não só em renda fixa. Quando a gente olha para os governos imprimindo cada vez mais moeda, o aumento dos preços generalizado e a inflação corrói todo o poder de compra da moeda. Então você precisa, além disso, investir em reservas de valor. Então, mesmo com pouco dinheiro, você precisa se atentar a essas duas principais coisas: entender o longo prazo e os juros compostos e se diversificar. Isso nos leva então para o terceiro passo. Só depois de cumprir essas etapas, você vai precisar escolher bons ativos. Depois de ter decidido a sua estratégia de investimentos, você vai precisar, no longo prazo, escolher bons ativos, boas ações de boas empresas ou não, outros ativos que são rentáveis. E a única forma de você descobrir como escolher bons ativos não é em vídeo do YouTube, e sim estudando. Não vai acontecer de uma hora para outra e você vai aprender tudo o que é necessário. Ninguém sabe tudo o que é necessário para ser um grande investidor. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, todos eles estão sempre aprendendo, e só por meio do estudo que você vai conseguir escolher bons ativos. A importância de escolher bons ativos é evidenciada pelo simples fato de que o mercado acompanha a receita e o lucro das empresas. Boas ações de boas empresas que apresentam bons resultados tendem a ter a sua cotação valorizada ao longo dos anos. Nesse gráfico aí na tela você consegue ver que o lucro das empresas segue uma curva muito semelhante à cotação, à variação, à rentabilidade do índice Ibovespa. Então a única forma de você conseguir acompanhar essa movimentação é sim escolhendo boas empresas. E agora que você está de posse de todo esse conhecimento, você passa para o próximo passo, que é fazer aportes regulares. Não basta conhecer bastante sobre bolsa de valores, sobre investimentos, saber a importância da diversificação, dos juros compostos e do longo prazo, se você não investe regularmente. Os aportes constantes são tão importantes quanto o tempo no cálculo ali dos juros compostos. Mesmo com um montante inicial pequeno, fazendo aportes regulares ao longo dos anos, você vai conseguir alcançar um patrimônio inimaginável. Naquele mesmo exemplo que eu destaquei anteriormente, investindo R$1.000 no começo e R$500 mensalmente, numa taxa de juros anual ali de 8% em um período de 15 anos, no final você teria R$ 171.972,82. E olha o que acontece com uma pessoa que não aporta regularmente ou que aporta menos regularmente e mais no aporte inicial. Se você tivesse investido ali R$10.000 no princípio e colocando em média R$100 por mês, nessa mesma taxa de juros, nesses mesmos 15 anos, no final você teria apenas R$ 65.480,92. Nisso já fica claro a importância de manter aportes regulares e fazer sempre aportes todos os meses. Então, tão importante quanto se diversificar, escolher boas ações e acreditar no longo prazo nos juros compostos, você precisa ter regularidade. E só dá para fazer isso controlando os seus gastos, tendo uma planilha, um controle financeiro para poder se manter estável ao longo dos anos. Isso eu estou falando de reserva de emergência, se for o seu caso, uma reserva de oportunidade. Isso só é possível pensando no longo prazo e tendo em mente a importância dos aportes. Em termos de proporção, não existe a carteira mágica. Você precisa desenvolver a sua forma de investir. Isso aqui foi para elucidar algumas questões meio obscuras de compensa investir com pouco dinheiro? Você viu o poder dos aportes. Como que eu faço para montar uma carteira? Você viu que você precisa estudar e escolher bons ativos. Será que no final tudo isso vai fazer sentido? Você viu o poder dos juros compostos e do longo prazo. Então, para montar uma carteira de investimentos,
com pouco dinheiro, é necessário ter esse guia de bolso ali, esse comecinho, para você não fazer cagada ao longo dos anos. A proporção de cada investimento, seja em renda fixa e renda variável, reserva de oportunidade, reserva de valor, entre outras coisas, fica ao seu critério. Isso tudo vai ser evidenciado pelo seu perfil de investidor. Aquele teste que toda vez que você abre uma conta na corretora, você faz. Dependendo do seu perfil de risco, você poderá adotar ali uma estratégia muito mais arriscada, com mais porcentagem em renda variável e também com ações mais arriscadas, small caps, ou não. Se o seu caso for conservador, você precisa focar na renda fixa e ter sim uma exposição em renda variável. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te ensinado um pouco mais. Isso aqui foi muito foda de fazer, deu um trabalhão, então se inscreve aqui no canal e deixa aquele like. Não esquece também de ativar aquele sininho, que aqui tem vídeo novo todo santo dia. Então se você me conhece e já está acostumado ou acostumada, já sabe que tá na hora de soltar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not